Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Efeito Trump. Entenda de que forma o tarifaço aumentou os riscos de negócios em geral e também vai afetar o agronegócio brasileiro. Preço do cacau sobe mais de 170% em 2024 e reflete na inflação da Páscoa do brasileiro. Na previsão do tempo, Arthur Miller traz o mapa das chuvas para as principais regiões produtoras neste feriadão. Você já imaginou como seria plantar alimentos fora do planeta Terra? Essa realidade está cada vez mais perto, com pesquisas voltadas à agricultura espacial. E ainda, eles trabalham com todos os sentidos aguçados em busca do produto perfeito para o consumidor. Conheça o trabalho dos mestres sensoriais. Tem também a sua participação e muito mais. Hoje é sexta-feira, 18 de abril de 2025 e o Rural Notícias está no ar. O Rural Notícias deste feriado começa com uma análise dos últimos dias e até meses, da escalada tarifária dos Estados Unidos contra o mundo, tendo como alvo principal a China. O que se viu foi um sobe e desce do dólar, da Bolsa Brasileira e até pânico nos mercados globais, com o aumento da volatilidade e dos riscos de negócios em geral. Agora, de que forma esse tarifaço vai afetar o agronegócio brasileiro, já que exportamos nossos principais produtos da pauta de exportações do agro, não só para os Estados Unidos? Para entender um pouco mais do que está acontecendo, nós convidamos o advogado André Passos, que já está conectado com a gente. Boa noite, André. A gente quer saber, os reflexos do que você está vendo nesse sentido no agro brasileiro. Seja muito bem-vindo. Priscila, um prazer. Boa noite a todos. Feliz Páscoa e que passemos aí semanas mais tranquilas adiante. O fato é que, realmente, como eu tenho dito, esse tarifaço adicionou volatilidade em um mercado que já continha uma certa volatilidade. Questões naturais, climáticas que houveram no passado, questões de preço, questões creditícias, as tais recuperações judiciais do produtor rural. E o tarifaço trouxe, num momento especial em que boa parte da nossa safra já foi colhida, e que vai bem obrigado, a produtividade continua em alta, os preços estão relativamente estáveis e os produtores conseguindo aí marcar alguma margem de recuperação, e o tarifaço trouxe um aumento da volatilidade no mercado, na medida em que o Trump, dessa vez, a despeito dos analistas estarem esperando algo nesse sentido, ele reinventou o próprio trumpismo em termos de aumentar aí a intensidade das suas ações. E, André, a gente está a caminho de uma colheita de uma safra recorde com cerca de 325 milhões de toneladas no Brasil. Você acredita que isso pode alterar o cenário de alguma forma? Bom, basicamente a Conab soltou um relatório essa semana dizendo que 80% da safra, principalmente a safra de soja, já foi colhida. Então, em termos físicos, como eu disse, da performance física, a gente vai bem, obrigado. Isso é um grande alento para o produtor rural. A questão é preço, volatilidade, adição de risco, como você colocou na chamada agora do jornal. Então a questão é, o produtor fez a marcação do preço, travou os preços ou o produtor não travou os preços? E mais adiante, existirão repercussões, existirá algum tipo de efeito na comercialização efetiva da soja, porque essa soja a gente exporta e alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas, sendo que só temos 200 milhões de brasileiros. Então, boa parte disso vai para vários países no mundo e não necessariamente Estados Unidos da América, onde a gente teve um acréscimo de 10% nas tarifas. Mas, obviamente, quem não travou preço, quem não fechou contrato, pode estar exposto de alguma forma a esse tarifaço. E nesse momento, André, a gente está numa fase de negociação e suspensão das tarifas mais duras que foram impostas pelos Estados Unidos. Você acha que o Brasil ele vem adotando um cenário de cautela e esse é o caminho mesmo que a gente tem que seguir?
Priscila, excelente pergunta, porque dá oportunidade para a gente dizer duas coisas, né? Primeiro, em momentos de exacerbação de polarização que levam a uma volatilidade absurda, né? Eu brinco que a volatilidade 4.0 que o tarifaço do Trump trouxe ao mercado, mesmo com todas essas questões adicionadas, a gente vai ter que olhar para o fator, né, da repercussão desse tarifaço nos contratos, nos preços, nas relações do produtor com os fornecedores, na relação dos exportadores com seus clientes, e vai ter que olhar também por uma questão de negociação aí no âmbito macro, né, do Brasil. E o Brasil está adotando algum tipo de postura, algum tipo, como outros países também, a China tem adotado suas posturas, a União Europeia tem adotado suas posturas, que recomendam cautela. Eu acho que no momento em que se exacerba por um lado, né, a boa prática diz que, por outro lado, você, com um pouco mais de cautela, consegue arrefecer os ânimos e trazer aí o mercado para um patamar de menor volatilidade e maior segurança, que o produtor precisa é segurança para continuar produzindo com bastante qualidade. Com certeza, né? E fugir dessa volatilidade 4.0, muito bem nomeado, inclusive, viu, André? Agora, me fala uma coisa, essa guerra comercial, né, entre Trump e China, ela está forçando a América Latina a escolher um lado. Você acha que vai ficar mais difícil, por exemplo, fechar negócio com Pequim sem enfrentar represálias de Washington? Bom, alguns veículos de comunicação, até internacionais, têm dito, né, que o Brasil pode ser o maior beneficiário dessa guerra comercial na medida em que o foi no passado. Por outro lado, outros sustentam que o Trump, ao fazer isso, está adicionando mais um componente negocial que pode deixar o Brasil um pouco de lado nas vendas para outros países, leia-se China, nesse momento, que talvez seja o principal alvo aí desses tarifatos. O fato é que, em termos de negociação, em termos de perspectiva, realmente a gente tem que adotar cautela no primeiro momento e, num segundo momento, esperar as coisas se esvanecerem um pouco, diminuírem um pouco essa pressão para continuar a tocar. E no que importa ao produtor, tem que aplicar mais gestão, melhor margeamento dos seus preços, redução de custos, que é o que dá para fazer no nível microeconômico, né? No nível macroeconômico, são essas negociações internacionais que certamente vão acomodar no tempo essas pressões aí causadas pelo tarifaço. Muita gestão e muita cautela. André, obrigada pela sua participação aqui no Rural Notícias. Excelente Páscoa para você, bom fim de semana e até uma próxima. Muito obrigado para toda a sua audiência desse programa. Obrigado. E agora a gente fala de Plano Safra, porque é esperado ainda para este semestre o anúncio do novo plano que vai subsidiar as atividades de milhares de agricultores. Portanto, esse é o momento em que se definem, diretrizes como taxas de juros, orçamento público, limites de crédito, que vão ficar vigentes de julho deste ano até junho de 2026. Um dos aspectos mais relevantes para os agricultores em cada decisão do Plano Safra são as taxas de juros que as instituições financeiras vão cobrar na concessão de financiamentos. A taxa definida pelo Plano Safra influencia o valor pago pelo crédito. Vamos falar desse assunto com ele, com Miguel Daúde, que já está aqui. Daúde, boa noite. O que você espera desse novo Plano Safra diante de uma taxa de juros tão alta quanto essa, ainda que haja subvenções pelo governo, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa noite a você, boa noite a todos. Priscila, pelo andar da carruagem das contas públicas, eu não vejo com bons olhos o próximo Plano Safra. Evidentemente que o governo vai fazê-lo com grande pompa para mostrar para a sociedade, para os nossos ouvintes, que o Plano Safra é o maior da história, mas, na realidade, quando nós fizermos uma introspectiva nesse plano, nós vamos ver, Priscila, algumas coisas que não vão agradar o produtor rural. A primeira delas, evidentemente, é a questão do seguro, né? Apesar de que o seguro ele tem um período descasado com o Plano Safra, né? Porque o seguro começa em janeiro, termina em dezembro, para a definição, e o Plano Safra ele começa em junho e termina em junho do ano
do ano seguinte. No entanto, independente do momento do anúncio, a verba de seguro está uma dificuldade. O governo vai ter uma dificuldade muito grande, porque o próprio ministro Fávaro já vem dizendo desta necessidade. O mercado, a CNA, por exemplo, ela determina ali como valor ideal 4 bilhões. E nos anos anteriores a gente não teve aí mais que 1 bilhão, lamentavelmente, porque o seguro, quando você tem uma taxa de juros alta, que provavelmente nesse anúncio a taxa de juros deve estar rondando aí 16%, e quanto mais a necessidade de subsidiar, menor será a verba subsidiada, porque o governo ele não vai aumentar, né, o valor do subsídio. Uma vez que os custos aumentaram, evidentemente que a cobertura do subsídio vai ser menor. Esse é um ponto. E o outro ponto é que não vai ter dinheiro para a execução das políticas agrícolas, que é exatamente para colocar o alimento na mesa do brasileiro, né? Apesar da agricultura familiar ter um olhar diferente pelo governo do Lula, não vai haver aí verba suficiente para a execução da política, dos instrumentos de políticas agropecuárias. O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos os 10 maiores índices que puxam a inflação da alimentação, eles estão exatamente no hortifruti e exatamente é o mercado em que os pequenos produtores produzem. Então, muitas vezes, não adianta você dar um dinheiro barato, um dinheiro fácil, quando a rentabilidade em decorrência dos custos estão mais altos. E aí vamos gastar dinheiro e sem ter objetividade. O foco deveria ser diferente, né? Você ter um mapeamento geográfico e investir em áreas daqueles índices, dos itens que pressionam a inflação, mas, infelizmente, eu estou aqui, minha amiga Priscila, exigindo demais, né, de acordo com a estatística, né, exigindo demais de um governo que vai se preocupar exatamente com a pompa do anúncio do Plano Safra. Mas não vejo que será um Plano Safra eficiente para atender a real demanda do campo, principalmente daqueles que colocam alimento na mesa do brasileiro. Tá certo, Daúde. Pergunta rápida, comprou seu ovo de Páscoa ou não comprou nem ovo de Páscoa, nem ovo de galinha, porque tá tudo caro? Me conta. Tá tudo caro, viu, Priscila? Eu comprei um ovinho pequeno, R$30, Priscila. Você já imaginou? Também você vai falar do chocolate, do cacau, né? Quanto que o cacau subiu de preço? Não, e daqui a pouco a gente vai falar como a cesta de Páscoa subiu nos últimos 5 anos 70%. A gente vai falar disso, Daúde. Obrigada. Quando a gente era criança, Priscila, o ovo de Páscoa, a gente pegava um ovo de galinha, que era barato, pintava, e era um ovo de Páscoa. Agora, né? Não está assim. É melhor comer uma barrinha de chocolate. Se você pintar e entregar, vai estar caro, não é? Tudo. Obrigada, viu, Daúde? Boa Páscoa para você, bom domingo. A gente volta a se falar aí na semana que vem. Obrigado, igualmente. Boa Páscoa a todos aqueles que sempre estão nos prestigiando. Tá certo. E por conta do feriado nacional desta sexta-feira, santa, a B3 Bolsa de Valores brasileira não opera. Lembrando que na próxima segunda-feira, feriado de Tiradentes, as negociações também vão estar suspensas. Portanto, não há pregões. As operações vão ser retomadas somente na terça-feira, dia 22 de abril. E a seguir tem previsão do tempo para este feriadão. E ainda, você já imaginou como seria plantar alimentos fora do planeta Terra? Conheça pesquisas voltadas à agricultura espacial no próximo bloco. Você já imaginou como seria plantar alimentos fora do planeta Terra? Parece coisa de ficção científica, mas essa realidade está cada vez mais perto. Existem diversas pesquisas voltadas à agricultura espacial, um modelo de produção que pode revolucionar a forma como cultivamos os alimentos aqui na Terra. Mas como que é feito isso? A Daiane Andrade conta pra gente na reportagem que você vai ver a seguir. Durante séculos, a humanidade expandiu suas fronteiras agrícolas, dos campos abertos para as estufas e dos solos férteis para as plantações verticais.
Agora, o próximo passo pode estar fora do planeta. A agricultura espacial é a ciência que estuda como cultivar alimentos fora da Terra. Ou seja, né, como plantar na Lua ou em Marte, ou até em naves espaciais, né, que vão levar a gente para a Lua e Marte. A astrobióloga Rebeca Gonçalves é uma das cientistas que estão ajudando a escrever esse novo capítulo. Primeira brasileira a trabalhar com agricultura espacial, ela se destacou no cenário científico ao liderar em um dos centros mais avançados em pesquisa agronômica do mundo, na Holanda, um estudo que abre caminho para a produção agrícola sustentável em Marte. A gente usou uma técnica, na verdade, milenar, que é uma técnica maia, chamada policultura, policultivo aí. E essa policultura, o que ela faz? Né? Ela é uma técnica onde você planta juntos ali no mesmo pedaço de terra espécies que têm qualidades complementares umas às outras, de modo que elas ajudam uma a outra a crescer melhor, utilizando menos recursos. Com o experimento que simulou as condições do planeta vermelho, ela conseguiu plantar e colher tomates, ervilhas e até cenouras. Agora, de volta ao Brasil, é consultora da Agência Espacial Brasileira para projetos em agricultura espacial e faz parte da Space Farming Brasil, uma rede de pesquisa liderada pela Embrapa. Mas você deve estar se perguntando, por que plantar fora da Terra? O objetivo é tornar as futuras bases em Marte ou até mesmo na Lua independentes. Afinal, os recursos durante as missões espaciais são limitados e transportá-los é extremamente caro. E com a expectativa de uma nova corrida espacial que prevê viagens com longas permanências em naves ou até mesmo em planetas distantes, esta será uma preocupação real. Mas não é só isso. As pesquisas voltadas para o espaço já estão trazendo soluções para a agricultura aqui na Terra. As técnicas desenvolvidas para cultivar em ambientes extremos podem ajudar na recuperação de solos degradados, por exemplo, e tornar a produção de alimentos mais sustentável e eficiente. Então, exemplos práticos, né, seria, por exemplo, a regeneração de solos degradados. Então, porque Lua e Marte tem ali um solo que é muito pobre de nutrientes, né? A gente não chama nem de solo, chama de regolito lunar e regolito marciano, que é basicamente uma pedra moída. Então, Lua e Marte tem solo muito, muito pobre de nutrientes. E aqui na Terra, nós temos um grande problema, que 40% dos nossos solos férteis já foram degradados, ou por mudanças climáticas, ou por ações humanas, tipo monocultura em série, assim, né? E nós vamos ter que desenvolver tecnologias para regenerar esses solos degradados, se a gente quiser continuar fazendo agricultura aqui na Terra. E daí toda a tecnologia que é, então, desenvolvida para regenerar o solo marciano pode ser aplicada para regenerar o solo degradado da Terra. A ideia de cultivar alimentos fora da Terra tem despertado o interesse de uma nova geração de cientistas. É o caso da doutoranda da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jéssica Oliveira. A pesquisa dela quer entender o papel dos micro-organismos, como bactérias e fungos, no cultivo de plantas em solo lunar e marciano. Eu acredito que o meu projeto é ambicioso, porque daqui a muito tempo que ainda se resta para poder conseguir se estabelecer, mas acredito que quando a gente se estabelecer, acho que vai em outros planetas, acho que os micro-organismos com certeza vão ser um elemento principal para fazer com que a planta cresça nesse tipo de ambiente extremo. Orientadora da pesquisa, a professora e doutora Camila Patrizzi reforça que tem crescido o interesse dos estudantes pela agricultura espacial. Atualmente, ela acompanha outros 3 alunos dedicados à área e pretende lançar a astrobotânica como disciplina optativa na universidade. Eles veem o laboratório, as atividades acontecendo, na disciplina, que o ministro também já vem falando do assunto, e é um assunto que encanta muita gente, né? Os alunos já estão muito interessados, e eu tenho atualmente 3 alunos de IC em projetos envolvidos com essa área, né? Estão iniciando esse ano praticamente, né? Começaram a acompanhar a Jéssica o ano passado, mas esse ano é que vão fazer o próprio projeto. E o crescimento da área não é por acaso. O Brasil é um dos 50 países signatários dos acordos de Ártemis,
uma série de tratados liderados pela NASA em prol da exploração pacífica da Lua e de Marte. O país se comprometeu a desenvolver estudos relacionados à agricultura espacial. E com tantos avanços, a pergunta que fica é a seguinte: será que um dia veremos fazendas espaciais produzindo alimentos para missões fora da Terra? A resposta é sim. Mas essas fazendas serão bem diferentes das que conhecemos. Com certeza, veremos fazendas espaciais no futuro. Elas vão ter várias caras, assim, né? Dependendo de onde que elas estiverem. Então, pode ser em naves espaciais, ou pode ser em bases lunares, em bases marcianas. Mas, basicamente, principalmente quando a gente fala de Lua e Marte, as nossas futuras fazendas espaciais, elas não serão ali lindos campos verdes, né? Ao céu aberto, porque tem muita radiação espacial. Lua e Marte não tem atmosfera, né, para proteger a superfície da radiação cósmica. Então, essa é a cara das nossas fazendas, né? Grandes estufas ali como se fossem mini terras, assim, né? Que a gente faz esses habitats naturais ali debaixo da terra e vamos criando ali mini terras debaixo da superfície lunar e marciana. Vamos voltar para o planeta Terra agora? Porque se no campo a instabilidade climática serviu de alerta para os produtores de cacau, já o cenário para os próximos dias aí de abril tende a aquecer as vendas de chocolate no varejo da Páscoa. Vai esfriar e isso aumenta o consumo, além de ser melhor para a conservação do produto. Vamos falar com ele, com o Arthur Miller, porque a gente sabe que agora os próximos dias não vai ter um frio rigoroso, mas já dá para sentir que a sensação térmica vai mudar, né, Arthur? E pelo menos dá pra gente dizer que é uma Páscoa mais fria do que a passada, que estava super quente. E historicamente, né, o consumo de chocolate, ele acaba aumentando no sul e no sudeste durante o outono e inverno. E você come mais chocolate no calor ou quando tá frio? Ou o ano inteiro como eu? É sempre bom acompanhando um cafezinho, né, Priscila? Bem-vindo. Uma boa noite, obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. A tendência é do ar aí predominar no sul e no sudeste, de forma mais branda, ou seja, mais cara de outono e também com chuvas aí no Brasil Central. Antes disso, a gente vai olhar para a umidade do solo, né, que está boa em grande parte das áreas produtoras, porém precisa chover mais no interior de São Paulo, Bahia e também no nordeste de Minas Gerais. Demais áreas, boa umidade aí para o milho safrinha, que inclusive, né, dando um zoom aqui, ó, São Paulo com chuva muito irregular, ou seja, áreas de divisa com Paraná, ótimo, e também na faixa leste, boa umidade, porém no interior chuva muito mal distribuída. A boa notícia é que no decorrer aí do final de semana, já no início da próxima semana, bom volume de chuva chegando na região. 80, 70 milímetros em 5 dias vão reverter o quadro de déficit hídrico em muitas das áreas. Porém, é uma chuva que não vai avançar para o centro-norte de Minas Gerais. Enquanto isso, vai ser uma semana mais seca na região sul, chuva mais concentrada no Paraná, com pelo menos 50 milímetros. Em Goiás, semana mais úmida também, ajudando principalmente os produtores no centro-norte goiano. Quando a gente olha para o Nordeste, a chuva volta a se distribuir na Bahia, porém de forma muito irregular, baixo volume, e a atenção fica para o Rio Grande do Norte, onde na faixa leste, os volumes ali, ó, na faixa em rosa, indicam aí 150 até 200 milímetros em 5 dias. Problemas aí principalmente para a área urbana, concentrada também na região de Natal. No norte, chuvas voltam para a região, 30, 50 milímetros em 5 dias, sem prejudicar os trabalhos em campo e também ajudando a manter a boa umidade do solo, que inclusive o céu azul Brasil de hoje vai justamente para Belém, né, onde a gente vai ter a COP esse ano, culinária muito diversificada, né, lá tem o pato no tucupi, cachaça de jambu, então o produtor que quiser aproveitar as ofertas da Azul para ir para lá, ó, temperaturas aí dentro do ideal, 30, 31, lembrando que lá, né, não tem agora o período seco, maior parte do tempo, o sol, aquela chuva no meio da tarde, mas depois o tempo fica bom. Então, aproveita aí as ofertas da Azul para aproveitar o que Belém tem de oferecer de melhor. Por enquanto, obrigada, Arthur, mas eu sei que você volta com mais informações aqui relevantes para a gente falar sobre clima e sobre interatividade. Até daqui a pouco. E no próximo bloco a gente vai falar da inflação do cacau e do açúcar, essenciais para a cesta da Páscoa. E ainda, você vai conhecer o trabalho dos mestres sensoriais, que usam todos os sentidos aguçados em busca do produto perfeito para o consumidor. Nós voltamos já já.
Nesta Sexta-feira Santa, ainda tem muito brasileiro fazendo as compras de Páscoa. E nos últimos 5 anos, a inflação da cesta de Páscoa, que inclui pescados, frutas, chocolates, biscoitos, leite condensado, açúcar, azeite e outros, chegou a quase 70%. Só a tradicional estrela, o chocolate, segue pesando no orçamento. No caso do cacau, a inflação é um problema mundial. O cacau teve uma valorização de 173% apenas em 2024, em razão de problemas climáticos nas maiores regiões produtoras do mundo, como a Costa do Marfim e Gana. Mesmo com uma queda nos preços do cacau em 2025, essa redução ainda não foi sentida nos ovos de Páscoa, já que os estoques foram comprados anteriormente, a preços mais altos. A inflação acumulada de fevereiro de 2024 a fevereiro deste ano, no caso do chocolate em barra e bombom, chega a 16%. Outro produto que acumulou alta superior a 80% em 5 anos foi o açúcar. E a tendência é de alta, já que os fornecimentos podem continuar apertados no curto prazo. 2 importantes produtores, Índia e Tailândia, devem produzir menos açúcar. Em um mundo cheio de opções de carreira, algumas profissões, elas vão além do convencional. E essas ocupações inusitadas, elas têm ganhado cada vez mais espaço em grandes empresas. É o caso dos mestres sensoriais. Transformar o ato de experimentar alimentos em profissão. É o que faz a Jamile, que trabalha em uma das fábricas da Seara, na região metropolitana de São Paulo. Eu sigo o nosso padrão sensorial, que ele foi elaborado pela Academia Seara, onde tem todos os atributos a qual devemos avaliar, a preparação. A tarefa de um mestre sensorial é avaliar desde a embalagem, que deve ser fácil de abrir e bem selada, até o sabor, o odor e a textura. Todo lote produzido tem que passar pela aprovação deste profissional. Temos o índice de conformidade e temos o nosso sistema da garantia da qualidade, que é o SGQ. Nesses dois, fazemos os lançamentos de todos os atributos que foram avaliados. E aí, ele que nos dá a nota do padrão, Iniciamos com 100%, e aí lá a gente enquadra as notas avaliadas de cada produto. Atualmente, no Brasil, não existe faculdade de ciências sensoriais. São apenas cursos técnicos. Por esse motivo, a empresa criou um espaço para que os treinamentos fossem realizados. A coisa mais importante desse profissional, ele tem que estar bem calibrado, Então, ele tem que ter essa percepção muito apurada. Ele tem que ter os 5 sentidos muito apurados. Os módulos têm duração de 1 semana e são conduzidos por uma equipe especializada que inclui quase 10 cientistas e, inclusive, um chefe de cozinha. O gosto ele é formado pela união desses 2 sentidos, Tanto o paladar quanto o olfato. Mas aí quando você fala assim, poxa, tá, isso é o básico, mas a audição é importante? Sim, por exemplo, na crocância de um produto. O que é uma crocância ideal? Então, tudo isso a gente levanta à frente do consumidor. Então, existem técnicas para isso. Então, quando você vai degustar um produto, você até metrifica a quantidade de mordidas que você dá versus a intensidade da crocância. Já foram mais de 350 pessoas que passaram por esses treinamentos. Essas são as cabines sensoriais e desse lado chegam as amostras e do outro lado ficam os avaliadores. Parece muito simples, mas existe toda uma metodologia que deve ser seguida para que uma boa avaliação sensorial ocorra. Então, o primeiro passo, as amostras têm que vir sempre codificadas, porque é um teste cego. Tem que ter uma quantidade de amostra que o consumidor consiga reconhecer todos os sabores, os odores. Tem que ter uma iluminação adequada. Antes de você começar a avaliação, você precisa limpar as papilas degustativas. Então, a gente recomenda que ingira um pouco de água, aí você segue a avaliação. Entre uma amostra e outra, a gente também recomenda que você coma algo neutro. Por exemplo, nesse caso que é o salame, a gente precisa de um biscoito salgado para que limpe toda a gordura e o residual que fica nas papilas degustativas, antes de partir para a próxima amostra. O trabalho reflete a percepção do consumidor sobre aquele produto que começou no campo e vai para a prateleira. É uma realização
para mim, tanto como profissional, tanto como pessoal, ser mestre sensorial. Que delícia de trabalho, hein? E que São Paulo é uma selva de pedra, isso ninguém duvida, mas há diversos focos de resistência verde nessa metrópole. A nossa equipe de reportagem visitou um desses espaços que acaba de ser reformado para atender melhor às necessidades da comunidade local. Quem vê essas imagens imagina que estamos na zona rural, mas trata-se de uma área próxima de uma das vias mais movimentadas da cidade de São Paulo. São 7.000 metros quadrados com 200 espécies de árvores catalogadas. Um oásis de preservação que promove também a agricultura sustentável. Nosso foco é a educação ambiental. Então a gente tem uma variedade muito grande. E a gente tem as nossas queridinhas, que são as punks, assim, que a gente acaba puxando sardinha para elas, assim. E um canteiro muito grande de ervas medicinais aromáticas. E, além disso, a gente planta ervas medicinais, mais comuns, né? Alface, rúcula, tomate e tal, para dar uma equilibrada, para fazer um consórcio. De 3 a 4 escolas visitam o espaço semanalmente. Já universitários que estudam na região colaboram no manejo dos cultivos. Aberta à população, a Horta das Flores colhe bons frutos ao longo do tempo. Maria Regina, hoje uma das gestoras do projeto, já foi aluna da iniciativa. Então vem gente aqui do interior, a gente tem parceria com o Arsenal da Esperança, que é uma casa de acolhimento próxima aqui no Museu do Imigrante. Eles recebem 1.200 homens em situação de vulnerabilidade. E eles têm um programa que chamava Floresta que Cresce, e eles vinham aqui com grupos pequenos que vinham ajudar, fazia parte do trabalho social dele. E muitos adoravam, porque, nossa, lá na casa da minha avó, ali na minha terra eu fazia isso. Então era uma troca pra gente muito boa. Eles falavam o que faziam, uma senhora falou, eu fui criada com ora pro nobis e fubá de milho, né? Então é uma delícia, porque é uma troca muito grande com a comunidade, com quem vem aqui para conhecer ou para ajudar. Há 21 anos, a Horta das Flores, localizada na Moca, um dos bairros mais tradicionais da capital paulista, é sinônimo de educação ambiental. Um exemplo disso é esse espaço, a Escola Estufa, que abraça toda a comunidade e que acaba de ser revitalizado pela Prefeitura de São Paulo. O agrônomo do Sampa Mais Rural, programa que fortalece a agricultura urbana e periurbana da cidade de São Paulo, explica que a requalificação da estufa foi um processo colaborativo. Foi praticamente reformada a estrutura que eles tinham, foi substituído o sombrite por filme plástico, né, um filme difusor, que é voo próprio mesmo para estufas, né? As laterais receberam sombrite para deixar o ambiente mais ventilado. Então agora a gente tem muito mais luz entrando dentro dos canteiros e com certeza a gente espera tanto produzir mais, em maior quantidade, né, e obter mais produções aí ao longo do ano. É a soma da vontade do pessoal, daquilo que eles queriam fazer, com aquilo que a secretaria poderia oferecer, a coordenadoria, dentro do Sampa Mais Rural, que construção técnica a gente poderia trazer para atender e satisfazer essa vontade do coletivo. A revitalização da estufa na Moca foi a terceira entregue pela gestão municipal neste ano. Até dezembro, mais iniciativas devem ser contempladas no âmbito do programa Sampa Mais Rural. O exemplo que nós temos aqui da Escola Estufa na Moca é uma das 12 estufas que iremos entregar, as estufas escolas, até o fim do ano de 2025. Nós temos grandes exemplos por toda a cidade, a maioria delas sempre localizados aí na periferia da cidade, então mostrando que a selva de pedras, que é a cidade de São Paulo, tem também a sua preocupação não só com a cobertura vegetal, com mais de 54% da cidade com cobertura vegetal, mas também a produção agrícola na cidade. E o RN tem mais previsão do tempo, porque o aquecimento da Europa está sendo 2 vezes mais rápido que a média global dos últimos 40 anos. É o que aponta o relatório do Copérnicos, que é um programa europeu de observação da Terra. As consequências por lá já começaram a ser sentidas, claro. No ano passado, quase 1/3 da rede hidrográfica europeia registrou enchentes.
Isso impacta no fornecimento de alimentos desse continente e, por consequência, na maior demanda de produtos do nosso país. Vamos então voltar aqui a falar com o Arthur Miller para saber mais detalhes. Por que lá está aquecendo mais do que no resto do mundo? Dá para a gente tirar essa conclusão? Qual que é a explicação, Arthur? Dá sim, Priscila. A gente vai ver aqui no telão, né? Um mapa de anomalia de temperatura, então o produtor sabe onde está vermelho, está sobrando calor, onde está azul, temperatura aí abaixo da média, onde está branco dentro da média. Então, como foi o segundo março mais quente, a gente vê ainda que o vermelho predomina em boa parte das áreas. Aqui do lado, nesse quadrado, a gente tem um zoom, né, da União Europeia, onde a gente vê as manchas de vermelho mais acentuadas, que indicam até anomalias da ordem de 4 graus. E por que a Europa está sentindo mais essa situação? 2 motivos simples, né? Primeiro, que é um dos lugares que mais polui no mundo, né? Ou seja, a gente fala de aquecimento global, porque a atmosfera não tem fronteiras, mas no epicentro os sintomas são maiores, né? Inclusive, quando a gente sente também a própria ilha de calor em São Paulo, capital, né? Pelo efeito ser uma grande metrópole, então imagine, né, o efeito de ilha de calor em São Paulo, só que expandido para toda a União Europeia, associado também, porque já desmataram quase tudo lá também, né? Até porque lá, né, eles precisam se aquecer mais, o inverno é muito rigoroso e usam, né, carvão mineral, existe todo um processo que, né, a gente não está aqui julgando o porquê que emitem. A gente está falando aqui, né, de física, se joga mais gás de efeito estufa, vai aquecer, não tem jeito, que inclusive, né, até muita gente que descredita o efeito estufa, fala aí que nos últimos 15, 20 anos o planeta está resfriando. Então eu pergunto para o produtor aqui no Brasil se nos últimos 20 anos está fazendo frio. Tá nada, a gente está batendo calor em cima de calor e faz muito tempo que não tem um outono e um inverno de verdade aqui na América do Sul. Então quando a gente olha, né, os dados do gerenciamento, a gente viu a temperatura do ar. A gente está com o problema dos oceanos aquecidos ainda, né? Então, ó, Atlântico Norte aquecido, Pacífico Sul também. Aqui, como a gente está olhando para a massa, ainda tem um pouco daquela água, daquela laninha que atuou ali durante dezembro, janeiro, mas que já está perdendo força. E olha aqui, ó, próximo à América do Sul, a gente já tem o El Niño costeiro, então a tendência é dessas águas continuarem aquecendo e possivelmente a gente ter até o retorno do El Niño aí na primavera. A gente vai atualizando toda essa situação. E aí, claro, para a gente fazer o comparativo, a gente, né, desde 2023 vem mostrando, então olha só, 2023 tinha sido o ano mais quente da história, linha amarela aqui, que subiu bem, principalmente a partir de março de 2023. Quando veio 2024, foi essa linha aqui, ó, alaranjada, que atravessou, superando em muito a de 2023 por um bom período. E olha só, a gente está aqui, ó, nessa vermelha. Começamos o ano praticamente no patamar de 2024 e estamos aqui nesse ponto, entre o ano passado e praticamente um pouco acima até do que foi 2026 e bem acima de 2023. Isso porque a gente não está com o El Niño de fato consolidado. Porque se a gente tivesse com o El Niño ainda, a gente já teria passado 2024, possivelmente estaríamos se encaminhando para 2025 sendo superior em aquecimento a 2024. Por que a gente mostra esses dados dessa forma, né? Lembrando, né, que aqui é mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Porque muito se falou que era só culpa do El Niño. E quando a gente vê esses dados, a gente vê que não é só o El Niño. O El Niño é uma das engrenagens. Por isso, muito importante a COP no Brasil esse ano, para a gente mostrar que o nosso agro é sustentável. O agro não é responsável por isso que está acontecendo. E aí a gente explica. E aí, é que nem eu falo, os dados estão aí. Qual que é o setor que aponta o dedo falando mal do Brasil e está mais sofrendo? O que mais poluiu, o que mais desmatou? Que um deles um dos agentes, principalmente a União Europeia. Tá certo, Arthur. E olha, no próximo bloco tem mais previsão do tempo. O Arthur Miller volta com o quadro Será que Chove? Veja em instantes. Marcada para acontecer entre os dias 20 e 24 de maio, a AgroBrasília debate o cooperativismo e as novas tecnologias. Para esta edição, são esperados mais de 170 mil visitantes. E o nosso jornalista Marcelo Dias conversou com o presidente da cooperativa que organiza o evento. Confira. E neste ano, a AgroBrasília traz um objetivo em comum: os produtores de olho nas inovações tecnológicas. Para comentar um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui no estúdio hoje José Guilherme, que é o presidente da Copadef e um dos organizadores do evento. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tá certo, obrigado, prazer estar aqui. Bom, a programação está bem extensa esse ano e sempre o foco é o cooperativismo olhando para a inovação tecnológica. Exato. A gente vê a AgroBrasília como uma oportunidade
do produtor ter conhecimento das tecnologias que estão sendo desenvolvidas. A gente sabe que o Brasil ele tem um grupo grande de empresas que atua na área de equipamentos agrícolas, de insumos agrícolas, e todo ano eles estão renovando os seus parques de máquina, trazendo coisas novas, e a gente acha muito importante que o produtor tenha essa oportunidade para poder ver os equipamentos, avaliar, ele pode comparar um com o outro, e ali na feira a gente já traz assim as instituições financeiras também, e aí de uma maneira que o produtor possa fazer essa união, assim, o produtor, o equipamento, o fabricante, o agente financeiro, quem sabe ele leva alguma coisa nova, uma tecnologia nova para a casa dele. Aliás, né, o produtor sempre fica de olho nessa questão dos recursos, né, dos créditos. E aí tem uma rua ali, uma avenida só com as principais instituições para oferecer crédito. Esse ano, como é que estão as aberturas aí para as instituições oferecerem créditos aos produtores que participam? Olha, a gente vive um momento desafiador, né? Nós sabemos do juro, né? Os juros tão altos. Mas, assim, os bancos sempre participam, os bancos se esforçam em trazer oportunidades, em trazer crédito, né? Nós temos aqui no Planalto Central, então a gente tem a questão do FCO, que é uma grande oportunidade para o produtor. A gente acredita que as empresas também vão estar trabalhando com promoções, com equipamentos nos preços adequados. Então, a gente acha que o produtor, assim, nós viemos agora de uma safra de soja muito boa, né? E nós temos agora, felizmente, voltou a chover, né? Eu acho que a safrinha também vai ser uma safrinha no final, apesar de todo o desafio, vai ser uma safrinha boa. Então, eu acho que os produtores vão estar num bom momento para fazer negociações. Eu acho que agora a gente vive também, até numa questão internacional, num momento que eu acho que vai ser muito positivo para a agricultura brasileira. Então, acho que é a hora realmente do produtor investir. Ele não pode deixar para trás. Se o produtor deixa de investir muito tempo, ele fica defasado e ele vai ter que correr muito mais depois para se atualizar. O pavilhão de inovação e tecnologia também traz novidades este ano? O pavilhão de tecnologia já é o segundo ano que nós estamos trazendo. É uma ideia, não é só nossa, né? Várias cooperativas estão abraçando isso, que é a questão de trazer a inovação bem no seu começo, né? Ainda muito vinculada a empresas que estão iniciando, a startups, e mostrar o que elas têm de novo, o que elas estão buscando de inovação, assim, bem na ponta aí para o produtor rural. E esse é o nosso desafio, é de fazer isso, é de transformar a nossa região aqui, que é uma região com muita pesquisa, com muita gente graduada, muito engenheiro, muito PhD, numa região que produza também tecnologia para o produtor rural e para o mundo inteiro, né? E o pavilhão do Sebrae também traz novidades, porque quem quer gestão, quem quer projetos, já vai estar lá com afinidades de interesses, né? Exato. O pavilhão do Sebrae agora, já desde o ano passado, já tem uma estrutura fixa, né? Uma estrutura muito boa, né? É um parceiro nosso aí de primeira ordem, sempre está presente na feira, muito bem localizado, num lugar muito bonito, com um lago, e com certeza vai trazer muita coisa boa para a feira. Os sindicatos também, né? Dentro do estande da FAP também e do Senar, o pessoal vai conferir muitas novidades este ano também? Sim, com certeza. Eles sempre proporcionam algumas palestras locais, né? Tem os expositores. Eu acredito que vai ser um grande evento lá. Bom, o pessoal que vai participar, só lembrando então que fica a cerca de 70 quilômetros aqui de Brasília, é um espaço de tecnologia, de inovação, é uma grande fazenda para receber os produtores, né? Exatamente, né? As empresas mostram seus produtos, suas produções, tem plantação de milho, plantação de sorgo, plantação de soja, e todos os equipamentos estão todos lá, as empresas trazem realmente a novidade, o que elas estão lançando, então realmente é uma grande oportunidade. Hora da sua participação na previsão do tempo do RN. Arthur Miller já está de volta para responder. Será que chove na Bahia? Então vamos ver os vídeos de hoje. Boa tarde, pessoal do Canal Rural. Aqui é o Elton, falo do município de Belo Campo, sudoeste baiano. Gostaria de saber qual a previsão do tempo para os próximos dias. Nós que estamos sofrendo uma seca como nunca vista. O capim está com uma leve brotação devido a uma chuva de uns 30 milímetros que houve a semana passada. Mas a situação na região está crítica. Uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Fazenda São Camilo, em Igaporã, Bahia. Aqui nós cultivamos banana e mamão. E nós queríamos saber qual é a previsão do tempo para os próximos 15 dias. Olha só, viu? Só os vídeos coordenados, já com 2 pessoas, a gente adora, viu? Sempre mandem mais. Então a gente tem
São boas notícias para o estado da Bahia, né? Mas lembrando que a gente está com aquele problema que choveu pouco e a umidade não está vindo num volume tão grande. Então, para Belo Campo, os próximos dias ainda tem 20, 30 milímetros aí, que é aquela última chuva da última semana de abril. Praticamente depois a gente não tem chuva significativa e praticamente não chove. A gente vê a barrinha alta aqui, mas isso aqui já é corte de chuva para o mês de maio, mês de junho, ou seja, aproveitar esses últimos 30, 40 milímetros para armazenar essa água. Quando a gente olha também para a situação de Igaporã, mesma situação. São chuvas aí que contemplam aí do dia 19 até o dia 25 de abril, pelo menos uns 30, 40 milímetros, e depois praticamente já não chove mais na região também. Então tem que aproveitar aí para armazenar essa água, para realizar, né, uma irrigação posteriormente. Então a gente vê que a chuva que chegou no Nordeste ajudou muitas áreas produtoras, mas olha só como a situação é crítica aqui no centro-sul da Bahia, principalmente, né? Até no Piauí teve uma boa melhora, não foi para todas as áreas, e a tendência para os próximos 5 dias, olha só, é dessa chuva irregular, que contempla mais a porção sul, mas é uma chuva que não chega no norte da Bahia, reforçando que aqui no Rio Grande do Norte, região aqui do centro-leste, chuva volumosa, então perigo aí para alagamentos. E quando a gente olha até para o período de 27 de abril a 1º de maio, olha só, a gente tem esse azul aqui distribuído, mas são chuvas de 5, 10 milímetros, né? Eu até falo que chuva de 5, 10 milímetros durante 5 dias, né, não baixa nem a poeira. Então, esse aqui é o último pulsar aí de umidade. Depois, para a chuva voltar de forma significativa para as áreas produtoras, é só lá para o final de setembro, começo de outubro, Priscila. Arthur, obrigada por hoje. Excelente fim de semana para você. Aproveite bastante sua Páscoa. Que Deus te ilumine, que a gente siga aí sempre firme e fortes aqui no RN. Obrigada aí pela parceria. Obrigado, Priscila, né? Que ilumine todos nós e uma boa noite para você que nos acompanha. Isso, gente. E olha, o RN vai ficando por aqui. Lembrando que segunda-feira é feriado de Tiradentes. Não tem Rural Notícias, que a gente volta só na terça. Então, uma boa noite, um bom fim de semana. Lembrando que Páscoa é renascimento e que a gente faça sempre renascer o melhor da gente todos os dias. Até mais. Tchau, tchau.